Muito bem. Zete, Léo Medrado vai aparecer aqui ou vai aparecer lá, hein? Vamos ver onde aparece o Léo Medrado? Vamos lá, Léo. Quero dar bom dia para ele, que hoje é um dia de retornos. Hoje nós temos o Zete aqui de volta, Salvo Espínola oficialmente, né? Temos também o Mário Marra voltando, enfim. Dia de retornos aqui, o bate-bola Bom Dia, cada vez mais voltando a ter a cara de bate-bola Bom Dia, né? E o Léo Medrado é um desses que nos representa lá no Nordeste. Hoje tem entrevistado, está recheado o negócio lá, viu? O Léo tá com a cara do verão, né? Tá com a cara do verão, viu? Quem está mais moreno, Léo Medrado ou Mário Marra, hein? Quem está mais moreno? Eu não sei, a gente pode pensar. O Zé Elias que é bom nessas coisas. Aí, ó. Tá aí o Mário Marra e o Léo Medrado. O Léo Medrado. Não, o Mário é natural, o Léo Medrado é artificial. Você não acha que o Léo Medrado, que seria natural, não, ele faz aquele bronzeamento artificial também para dar uma reforçada. É verdade. Ah, é? A informação é correta? A informação correta, foi o Luquezzi que me passou. Ah, tá. O Baruel também falou algo similar sobre isso, né? Léo Medrado, nunca é fácil você começar aqui nesse bate-bola Bom Dia, né? Sua primeira participação é sempre cheia de polêmica. Bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos. Esse bronze aqui é natural, tá, Zé? Fica tranquilo. Eu já nasci assim, pretinho e continuo assim. O cabelo deu uma melhorada, mas a cor continua a mesma, não tem jeito não. E lá em casa, se você dissesse assim, negão, os três irmãos olham para o lado para ver com quem você está falando. Vinícius Eutrópio está aqui, o Marcos Leandro também. A gente está participando mais uma vez com muito orgulho do bate-bola Bom Dia. Um abraço para o Zé, um abraço para o Marra, que estão de volta. E Eutrópio, que está aqui com a gente, Vinícius Soares Eutrópio, diz ele que tem 50 anos, fala que nasceu em 66. E já tem uma curiosidade interessante do Vinícius, porque ele começa a carreira como auxiliar técnico aqui em Pernambuco, já essa particularidade. Você estava jogando até 99, e aí o Arthur Neto era o técnico do profissional, você estava jogando no Náutico, e você sai das quatro linhas, passa para o outro lado. Essa transição, esse simples passo de sair de dentro das quatro linhas para fora, ele é complicado para um jogador que à época tinha 33 anos, você foi consciente, ou você logo depois ficou com um gostinho de quero mais? Bom dia, seja bem-vindo, Vinícius. Bom dia a todos, Léo, Marco, a todos de São Paulo e a nossa imensa torcida espalhada por todo o Brasil. Não, para mim não foi complicado porque eu sempre relaciono as coisas ao amor, ao prazer. Eu estava com prazer de treinar, mas já não tinha aquela vontade do domingo, aquela responsabilidade já estava pesando. Então, no momento que surgiu a oportunidade e esse convite, eu abracei logo, virei a página e foquei realmente nessa profissão de auxiliar, do lado técnico e não senti assim tanta saudade do jogo, até porque continuei no dia a dia com os companheiros e vivenciando o futebol. Você era um grande volante ou um volante grande? Sabe que eu trabalhei muitos anos com o Parreira, ele é um grande amigo meu. Eu falo que um dos erros dele não foi ter me convocado para a seleção. A brincadeira, eu era um volante com a qualidade técnica boa, né, e também mais firme na marcação, não batedor, mas firme. Você batia como o Zé, não, né? Não, ninguém bateu tanto quanto o Zé Elias. Era muito bom jogador. Ele fazia os dois bem feitos, jogava e dava uma pegadinha, né, Zé? Mas na época era muito difícil, muitos meias bons, né? Você pode jogar contra ele? Você lembra de ter jogado contra o Zé Elias? Eu acredito que tenha jogado contra, sim. Na época, os estaduais, a gente está falando de estaduais, eram muito fortes. São Paulo contava com 12, 13 times na Série A. 3 ou 4 na Série B e alguns na Série C. Então tinha Neto, tinha Raí, tinha Edilson, Capetinha. Você só falou pontas de lança que tinha você marcou. Neto. Porque eu fico lembrando até hoje disso. Juninho Paulista, Denner. Então não era fácil sábado pra gente dormir para jogar no domingo contra esses caras. Vou falar um pouquinho, o Marco Leandro vai entrar no papo aqui, mas só para passar para o Marcos. A trajetória sua, Atlético Paranaense, aí passa pelo Fluminense, vai, alguns clubes, depois América de Minas. Aí você se notabiliza por ter montado esse time da Chapecoense, né, em 2013. Dos 20 jogadores que vocês levaram, 9 estavam como titulares desse time que terminou falecendo, infelizmente para nós, naquele trágico acidente. E depois você, nessa passagem pelo Fluminense, você chega a ser vice-campeão como técnico interino da Copa do Brasil. Vai para a Libertadores da América e termina sendo vice-campeão também da Libertadores. Você tem algumas passagens interessantes. Mas está faltando a cereja do bolo na tua carreira ainda? Você se considera um treinador emergente ainda, Vinícius? Não, sem dúvida. Eu costumo dizer que eu sou muito rigoroso comigo mesmo. Então eu tive a calma, né, de me preparar durante 9 anos, passando por todos os processos. Eu fui editor de vídeo, auxiliar técnico, coordenador de base, coordenador do profissional com essa
esse trabalho legal do Fluminense. Havia 23 anos que o Fluminense não era campeão nacional. Fomos campeões da Copa do Brasil, depois vice da Libertadores, né? Acesso com o Estoril em Portugal, acesso com o Figueirense, campeão com o Figueirense, essa montagem de elenco com Chapecoense. Então eu acredito que eu estou consolidando bem a carreira. Essa vinda para o Santa Cruz para mim é fundamental, porque é um momento difícil para o clube, após uma queda, mas que as pessoas estão muito abertas e não estão parando, estão se movimentando, e uma equipe com uma torcida maravilhosa, um peso muito grande ser treinador, uma responsabilidade grande. Acho que isso vai acrescentar muito para a minha carreira e acredito que possa ser essa cereja do bolo para realmente estabilizar e fortalecer o trabalho. Marcos Leandro, bom dia, Marcos. Bom dia, Léo. Bom dia, Vinícius, pessoal de São Paulo. Dentro desse processo, a gente está chamando aqui esse processo de reconstrução do Santa, porque saíram 25 jogadores do ano passado e 12 chegaram, hein? Ainda mais trocando o comando técnico. Até o goleiro mudou, que era a referência do Thiago Cardoso há 6 anos no Santa. Então, como está sendo na prática, Vinícius? Você sabia que na teoria, quando acertou o convite para treinar o Santa, que seria essa reconstrução. Mas na prática, como está sendo essa reconstrução do Santa? É difícil, mas ela está sendo objetiva, né? Nós estamos criando um foco. Eu vou dar um exemplo da Chapecoense. Chegamos lá, eu cheguei na Chapecoense, eu consegui mudar e opinei, né, óbvio, com todos os diretores, na época o presidente, que o que estava dando certo, nós ainda demos uma mudada e a coisa melhorou, né? Foram levar 20 jogadores da Série A com idade entre 25 e 30 anos para a cidade de Chapecó. Então foi montada aquela equipe, todo mundo achou que seria impossível fazer isso lá, mas era o objetivo, traçamos objetivos, olhamos bem a estrutura do clube, o que faltava, fizemos. Aqui, mesma coisa, nós chegamos, fizemos uma reunião, fiz uma reunião com os diretores, longa, analisamos todo o processo, o que foi feito certo, o que foi feito errado e o que a gente tinha em mãos. Pouquíssimo tempo, nenhum time, uma equipe ainda guardando rancor dessa queda, com problemas de desconfiança, inclusive do mercado de jogadores. Então nós simplesmente traçamos o objetivo curto e grosso, trazer 14 jogadores com bom nível que possa ser e dar sustentabilidade a esse projeto inicial. A partir daí, nós vamos colocando um ou outro, acrescentando, incorporando. E justamente em curto tempo de espaço e com 2 estreias aí dificílimas na Copa do Nordeste e no Pernambucano. E a coisa tem dado certo. Vamos a São Paulo. Os invejosos de cor aí do estúdio podem fazer perguntas para o Vinícius, à exceção do Mário Marra, que está brilhantemente, bastante bronzeado. Podem fazer perguntas à vontade aí para o Vinícius. Impressionante. O mais branco de todos vai primeiro, Rafael Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, Vinícius. Até aproveitando nessa questão da reformulação, da reconstrução, desse processo que não é fácil. E você citou as 2 estreias, mais até do que as 2 estreias, 2 clássicos num espaço curtíssimo, né? 2 jogos diante do Náutico num espaço curtíssimo aí de uma semana. Queria que você falasse o que dá para fazer de avaliação do que já foi tirado desse início, com essas 2 estreias difíceis, e projetar, até nesse reencontro com o Náutico, tão rapidamente, por uma competição que não vai dar muita margem para erro, até pelo regulamento desse ano, só garantindo o primeiro, né? O segundo já dependendo de campanha, na próxima fase. O que dá para tirar dessa avaliação que foi feita até agora e projetar para esse novo clássico? Eu costumo dizer que o nosso momento, como nós começamos um pouco atrasado e com todas as dificuldades, eu tenho que relacionar a evolução do meu time com o meu próprio time. Obviamente que a gente tem que analisar o adversário, mas nós temos que cuidar da nossa parte, focarmos bem nisso, porque senão a gente se perde ao longo do caminho. A nossa estreia, uma estreia dificílima, se você olhar o histórico do Campinense, ano passado na Copa Nordeste, ela praticamente ganhou todos os jogos em casa. Vem com um trabalho de treinamento já há 3 meses, com 7 ou 8 jogos no estadual, e nosso time com quase 15 dias, com jogadores chegando a 10 dias atrás. E buscamos o empate. Sofremos um pouco, principalmente no primeiro tempo, falta de compactação, de entendimento do jogo, já melhoramos no segundo tempo. No jogo contra o Náutico, também, né, em desvantagem em termos de território, jogando na casa do adversário. Jogamos um dia após, com uma viagem mais longa do que o Náutico. E, para complicar, tivemos um jogador dos 2 lados expulso, que abriu o campo, que a gente teve que reequilibrar o time sem ter esse tipo
o tempo total, né, o tempo necessário de treinamento. Mas a equipe foi bem, se postou bem contra uma equipe muito difícil, bem treinada pelo Náutico, né, pelo Dado, que é o Náutico, e a gente se postou bem defensivamente e também mostramos uma qualidade, que é o que eu prezo nas minhas equipes, com posse de bola, com chegada bem feita ao ataque. Então a gente está evoluindo dia a dia, né? Só que é uma sequência grande, sequência de jogos de 3 em 3 dias e que a gente tem que ajustar isso realmente dentro das próprias partidas. Legal. Zé Elias tem uma perguntinha para você também, Vinícius. Bom dia, Marcos, grande Léo Medrado, vou começar a chamar de Léo Raimundo. Né? Sim, por causa da música. Raimundo Fagner. E, Vinícius, obrigado pelos elogios. Você falou aí, os jogadores que nós tínhamos que marcar, né? Era bem complicado. Nós marcávamos e jogávamos ainda por cima, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, o Grafite, o ano passado, falou sobre as questões, os problemas financeiros da equipe do Santa Cruz, jogador com problemas para pagar táxi, para ir treinar, teve que ajudar no café da manhã. No começo da entrevista você falou que sentou, conversou com o presidente, viu e analisou exatamente tudo aquilo que precisava para consertar ou para tentar arrumar o Santa Cruz. Eu gostaria de saber se de fato realmente você encontrou essa terra aí, que os jogadores falaram, né? Essa terra bem complicada aí, esse deserto, e o que vai ser feito, qual é a garantia, porque muitas vezes os jogadores eles deixam de ir porque você sabe, né? O jogador faz aqui, lá na China o cara já está sabendo, né? Então, se isso aí pode prejudicar o Santa Cruz, é impossível e futuras contratações também. Grande abraço mais uma vez, prazer estar falando com você. Obrigado, Zé. Não, a coisa foi muito transparente. Quando eles me convidaram, é como você próprio diz agora, não tem como a gente esconder nada. Eles me convidaram, foram muito corretos, foram justos e colocaram a situação. E dentro disso, eu vim sabendo disso tudo, né? Conversei várias vezes com eles e venho também numa posição de não apontar os erros, mas buscar as soluções junto com toda a direção. Em cima disso, foi traçado o perfil do jogador, foi traçado a faixa financeira que o clube vai se disponibilizar nesse semestre e durante o ano. Vamos, então, traçar o quê? Os objetivos e as metas. Traçar um grupo de jogadores que entre dentro da nossa realidade, que vista a camisa, que joguem bem ou mal 2, 3 ou 4 partidas, mas que são bons jogadores, que a gente sustente esses jogadores ao longo do ano, porque se jogar 1, 2 vezes e mandar o jogador embora, todos os clubes quebram, isso acontece muito. Faça um time para um campeonato e outro time para outro campeonato, muda o elenco. Então hoje a gente está seguindo rigorosamente o que foi nos pedido, e isso muito em conjunto com a direção. Eu tenho ligado também para os jogadores, sempre com o aval dos diretores, aqueles jogadores que eu tenho mais acesso, ou até os que eu não tenho, com o poder de convencimento, né? O que foi traçado com a folha salarial, a gente aí está abaixo do valor traçado pela direção, então, seguindo rigorosamente, é o momento de todos nós trabalharmos juntos. Mário Marra. Pois é, Vinícius, prazer novamente, e um abraço a todos aí também em Recife. A minha pergunta é muito mais para o lado pessoal. E como fazer para conscientizar o torcedor da situação, do início de um novo trabalho, dos desafios que tem o Santa Cruz, envolvido ainda com um problema financeiro do ano passado e com o débito até emocional com o torcedor, depois de voltar, ficar muito tempo na segunda divisão, volta para a primeira divisão, chega nas primeiras rodadas a flertar com a liderança do campeonato, chega a ser líder do campeonato e aí cai do jeito que caiu. Como conscientizar o torcedor, Vinícius? A primeira coisa é demonstrar o que a gente está demonstrando nesse curto tempo de espaço, né? Não reclamar, vivenciar realmente a nossa realidade e buscar os resultados e superar os obstáculos. Esse é o primeiro ponto. O segundo bate muito, né, em cima do que a gente está debatendo, que é o tema do programa hoje, sobre os campeonatos regionais. Vocês não pediram, mas eu vou dar minha opinião sobre o campeonato regional. Para os times maiores, chamados grandes, o que deveria ser feito realmente é uma preparação para o foco principal, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro Série A, B. Então, esse deveria ser o foco, né? Óbvio que
existem as rivalidades regionais, existe a paixão do torcedor e quando a bola rola, como o jogo ontem, ninguém quer perder para o adversário, ninguém quer perder para o rival, né? Mas nós temos que ter a consciência que isso é uma fase de preparação. Eu acredito que os times grandes deveriam encarar dessa forma. Dificilmente vamos encarar porque existe emoção. Mas eu tenho falado muito com o torcedor, tenho sido franco, tenho pedido o apoio deles humildemente para que eles tenham a paciência. A torcida do Santa Cruz já é uma torcida que incentiva o time o tempo todo, é impressionante, né? Estou tendo essa grata satisfação de dirigir o time, mas que eles entendam que realmente esses jogadores que vieram aqui, eles estão abraçando uma causa, não estão fazendo um favor, ninguém faz favor para ninguém, né? Mas estão abraçando uma causa e estão comprando uma briga no momento que muitos não comprariam. Então isso a gente tem que estar ciente e tem que sempre dar o apoio ao time, nesse momento principalmente. A torcida, ela já mostrou em várias vezes ao longo da sua história que ela levou o time para outras divisões. E esse ano não pode ser diferente. Esse ano até mais, porque ano passado era mais fácil. Ano passado tinha primeira divisão, tinha grandes estrelas, tinha dinheiro. Esse ano não tem tudo isso. Então, mais uma vez, a torcida tem que assumir o papel fundamental e principal de levar o time à primeira divisão. Vamos voltar lá com o Léo Medrado. Vinícius Eutrópio, Marcos Leandro também lá, ESPN, Bate-Bola Nordeste. Vamos voltar sim, William. Estamos de volta aqui à capital pernambucana. Só para pegar o gancho do que disse o Eutrópio. Vê bem, eu entendo, o que você coloca tem todo o sentido do mundo, mas só para você entender a cultura, você jogou aqui em 99. Aqui, o ano começa com o campeonato estadual, ele se estende um pouco no campeonato regional, que é a Copa do Nordeste, e não se sabe se tem segundo trimestre se não houver o primeiro. Por que eu estou alertando isso? O Lisca veio para cá e falou, não, minha intenção é subir o Náutico para a primeira divisão. Você sabia que se você não ganhar o estadual e não ganhar ou não ganhar o regional, talvez não tenha Série B? Ele falou, não é bem assim. Aí o presidente do Náutico, não, esse é um casamento à moda antiga. Eu disse, presidente, é moda antiga, mas tinha disquite antigamente. Ele falou, não, e o Lisca não ficou para o Campeonato Brasileiro. O Santa, um erro que a direção tem cometeu no ano passado, foi segurar demais o Milton Mendes, quando deveria ter modificado. Você tem a convicção de que precisa vencer ou o estadual ou a Copa do Nordeste, até porque você está defendendo os dois títulos, é o atual campeão, bicampeão estadual e o campeão da Copa do Nordeste, ou você acha que o teu trabalho é médio e longo prazo, mesmo que perca esses dois campeonatos, você está tranquilo para a Série B? Não, primeiro eu fiz eu dei a sugestão, estou falando a minha opinião, sobre os estaduais, que deveria ser o foco maior de todos os clubes. Porque, por exemplo, você tem em São Paulo 4, 5 grandes clubes. No Rio, 4, 5 grandes clubes. Aqui também, só um vai ganhar. Os outros 3, 4 entram em crise para o brasileiro. Isso é um grande erro que se comete a cada ano, né? Então, esse é um fator. Outra coisa que nós temos que ver é justamente o momento de cada clube. Ano passado, Santa Cruz estava na primeira divisão, com um caixa muito alto, com grandes e grandes estrelas. Esse ano, o nosso primeiro desafio é montar um elenco. Então, eu tenho que ir por etapas. Eu não posso pensar lá no final. Eu tenho que ter... Se eu atropelar as etapas, eu não conseguiria ter nenhum time. Se eu quisesse ter 30 ótimos jogadores com um nível muito alto, eu não conseguiria manter esses 14 que hoje estão aqui. Mas só para você ver o grau do exigente. Então, são etapas que a gente tem que ir vencendo pouco a pouco, junto com a própria direção, para encorpar, para que a coisa dê certo. Se eu pensar muito nisso, eu não consigo trabalhar, por exemplo, para quarta-feira. Tá, mas só para você entender. No ano passado é verdade, o Santa estava na primeira divisão. Só que o Santa, nos últimos 6 estaduais, ele ganhou 5, vindo da D. O Santa era Série D, foi campeão, era Série C, foi campeão, era Série B, foi campeão e na primeira divisão. Então só perdeu um título em 2014. Quer dizer, essa desarrumação do Santa lá atrás estava pior e o Santa ganhava os estaduais. É isso que eu estou tentando te passar, que a torcida do Santa, de repente, está, aspas, mal acostumada. Marcos Leandro. Em cima disso, pode até parecer um contrassenso, né? Porque o Santa é o atual campeão do Nordeste e do Pernambucano com histórico, que você falou agora, que Léo, um histórico recente. Mas o quão importante, Vinícius, foi, por tudo que a gente falou aqui da formulação, reconstrução, não perder esses 2 primeiros jogos fora de casa para Campinense e para Náutico, que estão mais arrumados, em processo mais avançado do que o Santa. Quão importante foi para o Santa para ganhar a confiança para o jogo de quarta contra o Belo Jardim, a confiança da torcida? Sem dúvida, todos os resultados, principalmente os iniciais, são primordiais para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho. E na palestra do jogo de ontem, do Clássico, eu justamente mostrei o nosso calendário para eles e mostrei que a partir desse jogo contra o Náutico ontem, nós das 5 próximas partidas teremos 4
no nosso estádio, né? Quer dizer, sofremos bastante no início agora, mas que nós pudéssemos fazer uma boa partida para que o torcedor fosse ganhando confiança, fosse chamando o torcedor para que possa desfrutar partida a partida, adversário a adversário, dessa vantagem que nós vamos ter, que é jogar em casa. O Vitória venceu o Juazeirense, estou falando de Campeonato Baiano, começou ontem, né? Venceu o Juazeirense por 2-1. No Cearense nós tivemos o Ceará ganhando por 2-1 do Guarani de Sobral e o Fortaleza perdendo por Horizonte por 1-0. E a gente tem os gols da vitória do Bahia. O Bahia estreou ontem também em Pituaçu e fez 2-0 e começa forte o campeonato. O Campeonato Baiano pode ter surpresa? Acho que vai para Bahia e Vitória, a disparidade está muito forte. Né? Eu acho que não, esse ano são dois grandes times que foram montados. O Bahia até, o Guto começou um rodízio ontem, né? Só 3 jogadores foram titulares que jogaram contra o Fortaleza na quinta-feira da Copa do Nordeste. Levou um sufoco danado do Fortaleza. Então o Guto começou um rodízio, já sofreu algumas críticas lá na Bahia, mas disse que vai implementar isso para o ano todo, pelo menos essa é a intenção inicial. E ontem venceu 2-0, né? O Jacobina, gols do Zé Rafael e do Juninho. Acho difícil ter surpresa na Bahia. Que Bahia e Vitória vão fazer a final. O Campeonato Baiano, que para mim, a gente está discutindo os estaduais, tem um formato melhor do que o Pernambucano. Que é todo mundo contra todo mundo, os 4 primeiros avançam para semifinal e final. É melhor que o Pernambucano. Nesse estilo aqui do Pernambucano, os times do interior vão morrer. Vinícius Eutrópio, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Bate-Bola Bom Dia Nordeste. Até a próxima. Boa sorte. Aliás, quem é o adversário mais difícil na Copa do Nordeste? A todos, é sempre o próximo. Né? Eu agradeço a participação, agradeço o convite, abraço a todos de São Paulo. E é sempre bom estar com vocês aqui. Voltamos na próxima quinta-feira ao vivo aqui do Nordeste. Em 1 minuto, São Paulo está de volta aqui no Bate-Bola Bom Dia Nordeste. Uma ótima semana a todos. O que acalma o seu coração? E o que dispara? O que acende? Que ferve? Que move e o que comove. O que encanta, que nutre, que aperta, que vibra. Isso é o que enche o peito de vida. Que pulsa no Nordeste, bate mais forte aqui. Descubra Pernambuco, coração do Nordeste.